nós fazemos uma exposição sistemática de um livro da Bíblia. Então, começamos no primeiro capítulo e vamos até o último capítulo, capítulo por capítulo, para que fique claro o contexto geral do livro. Vamos ler do versículo de número 54 ao versículo de número 60? Me acompanhe na Bíblia ou na tela à sua frente. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. E lançado-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com esta palavra, adormeceu. Pai querido, Deus soberano, mais uma vez eu elevo a minha voz até o Senhor. Ao Senhor, meu Deus, que é Criador dos céus e da terra, que governa reinos, nações, que governa tudo quanto há. Ao Senhor que está acima de todas as coisas e, pelo seu poder, firmou todas as coisas. Ao Senhor que nos resgatou e prometeu vida eterna, ao Senhor, ó Deus, nós pedimos, ilumina os nossos corações. Traga discernimento às nossas mentes esta noite para que esta mensagem, esta palavra ensinada, alcance não apenas o nosso coração, mas também o nosso intelecto, a nossa mente, para que possamos exercitar em piedade o conhecimento adquirido e, com isso, edificar a vida dos nossos amigos e irmãos em Cristo. Permaneça conosco, eu te suplico, ó Deus, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Esta noite eu quero falar com vocês sobre ver a glória de Deus ou a glória de Cristo no Vale da Morte, no deserto. O Vale da Morte, o deserto como sendo um lugar de sofrimento, de teste, de agonias infindáveis. Irmãos, Estevão é o primeiro mártir cristão registrado após a crucificação de Nosso Senhor, após a ressurreição de Nosso Senhor. Além disso tudo, Estevão é um exemplo prático de como a glória de Cristo sustenta os seus servos na fidelidade, na fé, nos momentos extremos da vida humana. Aquele momento que a gente olha e não vê um palmo além do nosso nariz. A glória do Senhor nos sustentando. Nós, no meio reformado, nós chamamos esse sustento através da glória e da graça de Deus de providência divina. A mão provedora de Deus para com seus filhos. Em momentos como este, de Estevão, é importante nós reforçarmos que toda a teologia, que toda a fé que o homem tem, que toda a piedade de vida que o homem exerceu durante os seus anos, tudo isso deixa o púlpito. Tudo isso deixa a visibilidade para o lado e desce ao chão, irmãos. E desce a um chão que foi banhado pelo sangue dos testemunhos e dos mártires que vieram antes de nós. Do exemplo, da semeadura e do sofrimento. Meus irmãos, o que eu quero afirmar com isso é que uma fé que é incapaz de nos sustentar diante da dificuldade, da luta, da falta financeira, da despensa vazia, da enfermidade e do luto. Uma fé que não nos sustenta nesses momentos, ela não vai nos sustentar jamais durante a bonança da vida. Quando tudo estiver bem, a conta cheia dos euros, todo mundo na família saudável,
Todo mundo bem vestido e a despensa com comidas para um ano, Julieta. Se a fé não for a mesma que nos sustentaria mediante o luto e a doença, ela é uma fé que não é firmada em Deus. É uma fé que não é firmada nas promessas do nosso Senhor, e uma fé que não confia na providência divina não é uma fé salvadora. É uma fé vulgar nas obras e no mérito do homem. Esses versículos que nós lemos, do 54 ao 60, nós vemos uma fé que ela para de argumentar. Observe que Estevão antes faz todo um discurso preparatório, e quando chega neste momento, no momento mais acentuado do testemunho de Estevão, ele para de argumentar. Ele para de argumentar. É uma fé que torna a morte um convite para olhar para o céu e para quem nele habita. Para isso, irmãos, a verdade ela precisa ser anunciada. Para que essa fé exista no coração do homem, é preciso ter quem proclame. É preciso ter o que a Bíblia chama de embaixadores do reino de Deus, de semeadores, como Cristo diz. Cristo precisa ser pregado. E quem é que vai pregar isso? Quem é que vai pregar a Cristo? Quem é que vai se posicionar como o jovem Estevão diante dos acusadores e falar: este é o Filho de Deus, este é o Filho do homem? É a igreja do Senhor. Agora, Tiago, quando esta verdade é anunciada, existem duas possibilidades. Existem duas reações possíveis no coração de quem está escutando. E o nosso primeiro tópico esta noite do sermão é sobre essas duas possíveis consequências. A verdade, quando ela é anunciada, ou ela endurece o coração do homem, ou ela quebranta o coração do homem. Esses são os dois resultados bíblicos possíveis quando a pessoa escuta o verdadeiro evangelho. Ou ela tem o coração transformado em pedra pelo Espírito Santo, ou ela tem o coração quebrantado, também pelo Espírito Santo. Ai, pastor, não é o homem que endurece o coração biblicamente, não. O Espírito Santo é quem endurece o coração do homem. No versículo 54, nós lemos: ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração. João, no capítulo 3, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nos versos seguintes ele diz que a questão é que aqueles que não creram já estão condenados, porque não creram no unigênito de Deus. A mesma palavra, a mesma pregação, o mesmo sermão, o mesmo testemunho, o mesmo anunciar de Cristo que salva o homem, também o condena, também o julga. O mesmo Deus que estende a sua graça salvadora e fala: vinde benditos de meu Pai, é o mesmo que diz: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. A palavra do Senhor, ela condena a inimizade com Deus. Ela condena as obras da carne, ela condena as aparências de piedade, ela condena a ausência de Cristo e, mais do que tudo, ela condena o homem que se coloca no lugar do seu Senhor. A exposição fiel que Estevão fez do Evangelho, a exposição fiel que ele faz da sua própria fé, ela produz nos ouvintes ali uma ira mortal. A Bíblia diz que eles se lançaram contra Estevão ao ponto de matar Estevão. Agora eu pergunto para vocês, o problema, será que está na clareza da mensagem entregada por Estevão? Será que Estevão não falou claramente, não se fez entender claramente? Quando nós olhamos o discurso de Estevão, nós sabemos que não é isso. Que ele foi cirúrgico.
Ele foi claro, ele foi decisivo ao afirmar: Cristo é o Senhor. Então qual que é o problema? Por que esses homens ficaram com o coração tão duros contra a mensagem de Estevão? Porque Deus não operou a salvação deles. Eles, quando ouviram a mensagem, tiveram o coração endurecidos. Sabe quem foi o outro homem que todos nós já, hora ou outra, escutamos que Deus endureceu o coração? Faraó. Faraó. Foi preciso 10 atos soberanos de Deus para que Israel, nós conhecemos como as 10 pragas, para que Israel saísse, que o povo judeu saísse do Egito. Poderia ter sido na primeira praga? Se fosse eu sentado na cadeira de Faraó, por que Faraó não soltou, não liberou o povo? Porque a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. E por que Deus fez isso? Para mostrar a sua força, a sua soberania, o seu querer. Por que Deus endurece o coração aqui dos ouvintes da mensagem de Estevão? Vocês viram nos versículos finais que tinha uma figura, um jovem, que estava ali, em pé. Esse jovem é responsável por ter escrito mais da metade do Novo Testamento. O maior pregador, o maior evangelista depois de Cristo. Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós conhecemos também como Paulo, o apóstolo dos gentios. Foi necessário que Estevão morresse, que Estevão plantasse a semente do evangelho, que seria banhada com seu próprio sangue, para que Paulo conhecesse o ato soberano de Deus e mais à frente fosse alcançado pelo Senhor. Vocês acham mesmo que a caminho de Damasco, quando ele escuta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele não lembraria dessa oração desse jovem Estevão? Vocês têm a certeza que ao escutar isso, Paulo se lembrou de Estevão à beira da morte, de joelhos, clamando em alta voz: Senhor, não me imputes este pecado. Que homem em sã consciência faria isso? Sendo apedrejado, João. Não condena eles. Eu, como pastor, eu já me preocupei muito sobre como as pessoas receberiam as minhas palavras. Como elas ouviriam a minha pregação. Eu lembro que uma vez eu fiz uma pregação e a primeira afirmação que eu fiz é: vocês não têm fé em Deus. Eu quase fui excomungado da igreja na ocasião. Por quê? As pessoas não estão prontas para entender uma verdade muito simples. A fé em Deus não é uma fé de busca, é uma fé em que Deus nos busca, não nós. Percebem o que eu quero dizer? Ter fé em Deus é chegar aos pés do Senhor. Meu Deus, está tudo mal, o mundo está desmoronando, eu não tenho mais forças, mas Senhor, seja feita a sua vontade acima de todas as coisas. Me dê força de acordo com o seu querer, me capacita de acordo com o seu querer, me alimenta de acordo com o seu querer, me direciona de acordo com a sua vontade. Perdoa-os. Eu por muito tempo me preocupei com isso. E aí eu cheguei a uma conclusão muito simples ao olhar para as Escrituras. Isso não é problema meu. O mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. O mesmo Espírito que faz com que você entenda a pregação, o sermão, o conselho, é o mesmo Espírito que endurece o coração. Não sou eu. Não é a minha palavra.
Não é o que eu ensino, o que eu aprendo, o que eu deixo de falar. A mensagem de Deus, do Evangelho, ela tem o papel de confrontar o coração do homem. E ao confrontar os nossos corações, ela nos mostra a podridão do pecado que habita em nós. E quando isso acontece, queridos irmãos, nós ou caímos ao pé de Cristo, ou nos levantamos e nos armamos contra Cristo. Essas são as reações do homem. A verdade do Evangelho nunca vai deixar o homem neutro. Não se iluda, nenhuma pregação deixa o homem neutro. Mesmo aquela pregação que nós julgamos ser a mais superficial possível, se ela for bíblica, ela vai produzir uma reação no homem. No caso de Estevão, o Sinédrio, e lembre-se vocês que o Sinédrio aqui era aquele grupo de homens que julgou o Cristo, o Sinédrio reage como Israel sempre reagiu aos profetas. Eles tampam os ouvidos, eles rangem os dentes e avançam com violência contra a mensagem e contra o mensageiro. A rejeição final por parte do Sinédrio e de todos os que estavam ali presentes revela um coração que foi entregue às suas próprias concupiscências, como o próprio Paulo escreve em Romanos capítulo 1. Um coração em que Deus entrega as vontades e os desígnios humanos. Terrível coisa é. É terrível. Não há nada de pior que Deus possa fazer com o homem do que entregar o homem a si mesmo. Não há nada pior. Porque o homem, por natureza, biblicamente, é inimigo de Deus. E quando Deus o entrega ao seu próprio coração, nós temos um coração, então, extremamente violento contra o Senhor. Agora, assim como nós, Estevão era um semeador. Lembra da parábola da semeadura que Cristo conta? Dos caminhos, dos terrenos diferentes? A mensagem era a mesma, a semente era a mesma, o terreno é que diferenciava. Assim como Estevão, nós somos semeadores. Nós semeamos o Evangelho. Nós não precisamos que as pessoas olhem para nós e enxerguem em nós uma pessoa extraordinária. Não precisamos que ninguém morra de amores por nós. Nem queremos isso. Nós precisamos que as pessoas olhem em nós e encontrem em nós Cristo e esse ressuscitado. E aqui está um segredo para você. Se encontrarem Cristo e Ele crucificado e ressurreto em vocês, eles vão te odiar. Vão te odiar. O mundo jaz no maligno. O mundo é inimigo de Deus. O mundo vai odiar a Cristo e todos aqueles que refletem a Cristo, porque esses são imitadores do seu Senhor, e nenhum servo, nenhum imitador do seu Senhor é maior do que o próprio Senhor. Irmãos, uma outra verdade sobre isso é que hoje nós anunciamos, mas amanhã nós somos ouvintes. Hoje eu estou ensinando, eu estou pregando. Mas no próximo domingo eu vou estar sentado, escutando sobre o mesmo evangelho que eu estou anunciando a vocês. E aí eu chamo vocês a um alerta. Quando nós descermos do púlpito e tomarmos lugares nas arquibancadas, nos bastidores, nos assentos, quando nós nos posicionarmos como ouvintes do evangelho, nós devemos nos perguntar: como estou reagindo quando a palavra de Deus confronta os meus pecados? E note que eu coloquei no plural pecados. Porque se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro, é que você é pecador, assim como eu. E você e eu carecemos da glória de Deus todos os dias, do abrir os olhos ao nos deitar. Isso é claro nas Escrituras. Por que eu quero que você faça essa analogia, essa pergunta? Porque, Vitor, o resistir hoje à vontade do Senhor é preparar o caminho para um endurecimento do amanhã. Resistir
Hoje, a vontade de Deus é preparar o coração para se tornar duro contra a verdade do Evangelho amanhã. Num segundo tópico desta noite, nós vamos falar um pouquinho sobre a visão que Estevão teve. A visão da glória do Senhor que sustenta o cristão nos momentos difíceis. No versículo 55, Radassa. A palavra do Senhor diz: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Meus irmãos, uma dúvida é que este momento para Estevão é o momento em que Estevão via o pior dos homens. A maior hostilidade possível para o ser humano, Estevão estava vivendo. E aí, no meio desse caos total e absoluto, Deus concede a Estevão a maior consolação celestial possível. Quando Estevão olha à frente e vê a morte, Deus faz com que Estevão levante os olhos ao céu. Estevão vê em vida a glória de Deus. E agora eu quero fazer uso de uma liberdade poética. Porque eu, quando leio isso, eu consigo imaginar claramente Jesus em pé à direita do Pai, olhando fixo para o seu filho no chão. Eu consigo ouvir claramente um grito angelical rasgando os céus, de norte a sul, de leste a oeste. Eu consigo ver o Filho Eterno estendendo a sua mão cravejada para Estevão e dizendo: Vinde, bendito de meu Pai. Eu consigo olhar para este exemplo de Estevão e enxergar aqui a maior de todas as certezas. O meu Redentor vive. Agora atenção, porque essa visão de Estevão não é uma recompensa dada a Estevão pelo sofrimento que ele estava vivendo. Porque se fosse isso, seria por obras e não por graça. Essa visão é um deslumbre da graça que Deus dá aos seus filhos para que eles possam atravessar o sofrimento e as dificuldades. Spurgeon uma vez diz: Deus dá as suas consolações mais doces ao seu servo nos momentos mais amargos. Isso é uma verdade. Os mais belos hinos que nós temos no nosso hinário, os mais belos hinos que pode se encontrar na harpa cristã, no hinário Novo Cântico, são hinos que foram escritos em momentos de extremo sofrimento. Castelo Forte, o Estandarte de Cristo, são hinos que os seus escritores experimentavam a dor terrível do luto, do sofrimento, do naufrágio, de perder toda uma família. E encontravam forças para escrever poesias que até hoje nós nos emocionamos ao cantar. Cristo está ali, como advogado e como testemunha de Estevão. Cristo está ali acolhendo aquele que o confessou diante dos homens. E aí nós precisamos ter a certeza que o céu não está fechado para aquele coração que é quebrantado e regenerado pelo Espírito Santo. E embora haja na tradição romana a figura de um certo Pedro que está à porta dos céus com um caderninho falando: você entra, você não entra, não é? Está errado, as Escrituras garantem que é o próprio Cristo que dá as boas-vindas aos seus santos quando eles lá chegam. O santo, o justo, o Filho de Deus morre aqui, a alma sobe aos céus de imediato, e quem recebe é o próprio Cristo. Esquece essa história de sono da alma. Não existe isso não. Morreu, céu ou inferno, e acabou. Não tem meio termo não. Agora, quando os olhos dos santos fazem como diz Estevão, em fé, se levantam ao céu,
existe uma coisa graciosa, irmão Wellington, que acontece. Quando os olhos se levantam ao céu, o medo da terra perde o domínio. A presença de Cristo, o Messias, transforma sofrimento, luto, agonia, a falta, a esperança em bonança e em vida eterna. Então, que nós possamos, nesse tópico 3 agora, falar sobre esta esperança de Estevão e a esperança de todos os santos. Que esperança é essa, eu pergunto para a jovem Radassa? A esperança é o Filho do Homem, Cristo, vivo, ressurreto, exaltado, glorificado na destra do Pai. No versículo 56, e você está rápida, nós lemos: E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Irmãos, Estevão usa um título que o próprio Cristo empregou para si, Filho do Homem. E ele faz isso diante do Sinédrio, que condenou a Cristo justamente por isso. Essa declaração sela, carimba a condenação de Estevão. Mas ela confirma a verdade da mensagem anunciada por Estevão, a verdade do Evangelho. E a questão aqui é: Cristo não está morto. Aqueles homens haviam acabado de condenar a Cristo à morte por cruz, estavam tentando desmerecer a ressurreição de Cristo, falando que os discípulos tinham ido até o túmulo, roubado Cristo. E agora Estevão olha e diz: eu estou vendo o Filho do Homem em pé. Estevão está falando, ele está vivo. Ele não está morto, ele não está ausente, ele não está distante, ele está reinando soberanamente, absoluto, como príncipe da paz, como a estrela da manhã, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta é a última afirmação de Estevão, quando ele diz: os céus estão abertos e o Filho do Homem está em pé à destra de Deus. Estevão está dizendo: ele, o meu Senhor, o meu Redentor, está governando sobre cada um de vocês, vivo em glória. Que homem, que exemplo. Esse título, Filho do Homem, que Estevão usa, que Cristo usou, aponta para Daniel, capítulo 7, no versículo 3. O capítulo de Daniel, capítulo 7, apresenta o Messias glorificado, recebendo o domínio eterno sobre todas as coisas. Querido irmão, isto é um Cristo exaltado. Isto é a coragem do cristão e o descanso da igreja do Senhor. Agora, uma última verdade, antes de avançarmos para o final. A igreja sofre. Ao contrário do que muitos pregam e ensinam, bonança, florzinha de Jesus, príncipezinho lindo, a igreja sofre. Escute, a igreja sofre mais do que todo outro organismo nessa terra. Quando o homem, quando a mulher é alcançada pelo Espírito Santo de Deus e se assume o papel e se conclama como filho, como filha do Deus Altíssimo, está colocando um alvo na costa. Está colocando um alvo bem grandão nas costas. Isso é inevitável. Uma igreja que não sofre é uma igreja que está morta para Deus. Se ela está morta para Deus, ela está viva para o mundo. Agora, em meio ao sofrimento da igreja, está a certeza de que o Redentor vive, de que o seu Senhor reina.
Está a certeza de que nenhuma pedra, Tiago, que é lançada aqui na terra contra ela, altera o trono que ela irá ocupar nos céus. Está a certeza que o destino final de cada um dos filhos de Deus está selado, lacrado pelo sangue do Cordeiro e não muda. Porque o próprio Cristo diz: aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum os lançarei fora. Não vai se perder. E por fim, o mártir morreu. Estevão morreu. No versículo 59 e no 60. Mas o Espírito de Cristo vive. E olha o que diz os 59 e os 60. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Adormeceu aqui é um eufemismo para a morte. Está dizendo que ele morreu. As últimas palavras de Estevão são como badaladas de um sino muito grande, que estão entoando as palavras do próprio Cristo na cruz. Ele morreu como viveu, cheio do Espírito Santo, entregando ao Senhor os seus inimigos, intercedendo pelos seus agressores. E aqui nós observamos a maior de todas as evidências da graça regeneradora no coração do homem. Nenhum homem, irmãos, é capaz de orar como Estevão orou sem ter sido profundamente transformado pelo Espírito Santo. A grande verdade é que se nós olharmos para nós hoje, nós até ficamos em dúvida se teríamos a mesma posição de Estevão. Pensa comigo aí, será que se você tivesse sendo apedrejado, e vamos substituir apedrejado aqui, porque nós hoje vivemos um mundo um pouquinho mais civilizado, talvez, mas imagine que você hoje está com um agressor na tua frente, com uma faca, e ele está lhe dando facadas, não é, na barriga, no peito, e você olha para o agressor, olha para o céu e vai dizer: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. É sério que você quer convencer para mim que você faria isso? 90% dos cristãos não fariam. Estou mentindo? Não estou. 90% dos cristãos não fariam. Sabe por quê? Porque essa graça que perdoa o inimigo é o grau mais alto da evidência da obra do Espírito Santo, irmãos. Para fazer isso daqui, para fazer uma oração dessa, tem que ter uma maturidade cristã que é insondável. Algo que transcende o próprio pensamento humano. Estevão, nesse momento, ele estava tão cheio do Espírito Santo que não era ele a falar, era o Espírito falando através dele. Não há outra explicação para esta oração de Estevão. Não é o Filho de Deus, Cristo Jesus, que está aqui. Porque Cristo na cruz, nós até entendemos, é o próprio Deus que está ali. Agora aqui não, era um homem pecador, como eu e você. É o Espírito Santo falando através de Estevão. E a questão aqui que eu quero chamar a tua atenção é: ore para você ser tão dominado pelo Espírito Santo como Estevão fez. Como Estevão era. Não ora pedindo para Deus operar através de você, cura, sinais, prodígios, milagres, ressuscitar morto, curar paralítico, fazer cego enxergar até a terceira dimensão. Não, não. Ora para que você seja dominado pelo Espírito Santo. Porque se você for dominado pelo Espírito Santo, em obediência às Escrituras, ele vai te usar como ele quiser. Isso vai dar uma polêmica depois. Mais do que isso. Biblicamente, esse é o modelo de oração que todo cristão deveria ter. Lembra da oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso? Já parou para meditar naquela oração?
A oração começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós teu reino. Seja feito, não é a minha. Tem outro. Não é a tua vontade. É a vontade de quem? Deus. Não vamos nem continuar, porque eles dão uma pregação só dessa oração. Irmãos, a verdade é que muitos não conseguiriam orar dessa forma. Porque e que Deus tenha misericórdia da minha alma. Muitos que chamam a si mesmo de cristãos hoje são sepulcros caiados. São sepulcros caiados. Sepulcros bonitos. Sabe quando você vai no cemitério? E Cristo fala sobre isso na parábola do monte, né? No Sermão do Monte. Vai um pouquinho depois. Quando vai no cemitério e você vê lá as sepulturas, todas bonitas por fora, cheia de cerâmica, né? Assim, todas azulejos, as cruzinhas bonitas, as velas que se colocam ali, flores. Por fora é lindo, não é? É bonito. Mas por dentro está fedendo. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a realidade de grande parte do movimento cristão, com uma grande aspas dos dois lados aí da atualidade. Falam muito, gritam alto, mas vivem pouco. Não há perfume que apaga o mau cheiro, o odor do pecado. A única coisa que é capaz de fazer isso é o Espírito de Deus. E quando ele não está regendo o homem, é danoso. Estevão, na última frase, com estas palavras, cai adormecido, cai morto. Mas a palavra de Deus permanece viva. O sangue de Estevão ali se torna semente para um jovem que, como nós já dissemos, iria escrever mais da metade do Novo Testamento. A oração, pedindo perdão ao Senhor em nome dos seus agressores, prepararia o caminho para a conversão de Saulo, de Tarso. E, consequentemente, para muitos outros, no passar dos séculos vindouros. Este capítulo 6 e 7, que nós estudamos no decorrer desses últimos 4 domingos, apresentam uma igreja que ela cresce mediante fidelidade. E esse crescimento é algo que não pode não ser de uma hora para outra. Pode não ser num estalar de dedos. Pode não ser em 1 ano ou 2. Só que é um crescimento que é consistente. As pessoas que permanecem no meio da igreja, quando a igreja é fiel, são pessoas que estão ali pelas escrituras, não pelas 4 paredes, não pelos músicos ou pelo som muito bom, não pela estrutura, mas pelas escrituras, pelo Deus que governa a igreja. Isso ocorre quando a igreja é governada pelas Sagradas Escrituras. Quando a igreja é servida por homens e mulheres que são cheios do Espírito Santo e sustentada pela glória do próprio Cristo. E aí essa igreja ela vai avançar mesmo nas dificuldades, mesmo sob perseguições. Então que o nosso Senhor ele possa nos conceder, irmãos, graça. Graça de viver e, de, se for necessário, por que não morrer? Olhando para o Filho do Homem, para a glória de Deus Pai, plantando sementes para o amanhã. Que nós possamos, com base nisso, olhar
para a mensagem desta noite e dizer a Deus toda a glória, para todo sempre. Amém. Se coloque em pé e vamos fazer mais uma oração, terminando o culto esta noite. E não se esqueça que nós temos ali o nosso coffee break, não é? O nosso pós-culto, o momento de confraternização, o cafezinho, o cappuccino, eu lembrei da Julieta, cappuccino. Tem também sumos, refrigerantes no congelador, bolachinhas. Então, todos são convidados, tá bom? Messias, novamente, muito obrigado e que o Senhor o abençoe grandemente. Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor soberano, que esta mensagem que foi ensinada, que foi pregada, seja como uma semente que é lançada aos nossos corações. Que ela possa encontrar os nossos corações férteis para que cresça, para que produza frutos para a sua glória. Que nós possamos olhar para a igreja a partir deste momento, não como uma estrutura para reunir pessoas, mas como um lugar em que os santos estão presentes. Seja aqui, seja nos lares, seja em qualquer lugar que for, que o Senhor, meu Deus, seja o centro dos nossos encontros, das nossas reuniões, das nossas arquibancadas e dos nossos púlpitos. Que assim como Estevão, nós possamos ser tão dominados pelo Senhor, pelo seu Espírito, que não reste nada em nós a não ser a vontade de anunciar o seu reino, a vontade de anunciar a sua mensagem a este mundo. Que sejamos, ó Pai, baluartes da sua justiça, refletindo a sua glória, o seu amor, a sua piedade, a sua misericórdia para o mundo. Meu Deus, ajude-nos, fortalece-nos, dê, ó Pai, para cada vez mais para nós, teu Espírito e a fé que provém do Senhor. Rege-nos, ó Deus, guarda-nos, ó Pai, e nos ajude no decorrer desta semana a levarmos o seu reino, a anunciarmos a sua vontade. É o que eu te peço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um dos seus servos hoje e para todo sempre. A igreja diz: Amém. 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 Deus abençoe, meus irmãos, uma excelente semana.